Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Esse vídeo que você acabou de abrir é o nosso especial de Boa Noite do Minuto com Deus. Uma seleção de mensagens que vão aquietar o seu coração, fortalecer a sua fé e te lembrar da presença do Senhor enquanto você descansa. Se você está procurando o devocional inédito do dia, a mensagem nova que foi postada hoje, é só clicar no vídeo que vai estar no comentário fixado aqui embaixo. Agora, se entregue a esse momento. Deixe a palavra de Deus falar com você. Deixe a sua mente descansar na presença do Senhor. E permita que Ele cuide do seu coração e da sua mente enquanto você ouve. Deixe o seu like, o seu joinha nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Boa noite, bom descanso e que Deus te abençoe poderosamente. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento nós nos reunimos em Tua presença para te agradecer. Obrigado, Senhor, por essa nova semana que está começando. Obrigado pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pela nossa saúde. Ó Deus, por cada oportunidade que o Senhor nos dá de recomeçar. Sabemos que cada dia é um presente e somos gratos por essa chance de viver, de aprender e de caminhar mais próximos de Ti. Te agradecemos pela semana que passou, mesmo com todos os desafios que enfrentamos, porque sabemos que em tudo o Senhor tem um propósito. E agora, Senhor, te agradecemos por essa nova semana que se abre diante de nós, cheia de oportunidades, que sejamos melhores e que possamos caminhar conforme a Tua vontade. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, por tudo que fizemos, que falamos, e até mesmo por aquilo que pensamos que não agradou ao Teu coração. Nos purifique de toda a iniquidade, limpe o nosso coração de toda amargura, tira de nós a falta de perdão e todo pensamento contrário que nos afasta de Ti. Te pedimos perdão pelas vezes em que nos afastamos dos Teus caminhos, em que duvidamos da Tua providência e em que permitimos que o pecado tomasse conta das nossas ações. Reconhecemos que somos falhos, Senhor, mas confiamos no Teu amor e na Tua misericórdia, que são infinitas. Lava-nos com o Teu sangue e renova em nós um espírito reto. Diante da Tua palavra, eu quero orar por todas as pessoas que estão me ouvindo agora, pedindo que o Senhor abra o mar diante deles. Eu creio que o Senhor tem poder para abrir os caminhos de cada um nesta semana. Que o Senhor nos dê a coragem de seguir em frente, de dar o nosso passo de fé, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Que possamos confiar plenamente no Teu poder, sabendo que o Senhor nunca nos abandona e que o Teu plano é perfeito. Nessa nova semana, eu quero trazer uma mensagem poderosa para a sua vida. O mar vai se abrir. Deus está preparando o caminho para você passar. Mas existe uma condição. Você precisa dar o primeiro passo. A Bíblia nos mostra isso de forma muito clara. Quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, parecia que não havia saída. Atrás deles estava o exército egípcio, prontos para destruí-los. E à frente, o mar, impossível de atravessar. Talvez você esteja se sentindo assim nesta semana, sem saída, encurralado entre problemas e dificuldades que parecem impossíveis de superar. Mas assim como Deus abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel, Ele também vai abrir o caminho para você. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele não te colocou nessa situação para te deixar sozinho. O que você está enfrentando agora é apenas um capítulo da sua história. Deus está no controle e o milagre está mais perto do que você imagina. Se você está esperando pelo milagre de Deus, escreva aqui nos comentários pela fé. O mar vai se abrir. Amém? Vamos compartilhar a nossa fé uns com os outros. Sabe, irmãos, muitas vezes quando estamos diante de um grande desafio, nossa primeira reação é o medo. E é natural. O medo paralisa, nos faz duvidar daquilo que Deus pode fazer.
Foi assim com os israelitas. Diante do mar, eles começaram a questionar Moisés. Por que nos tirou do Egito? Era melhor termos ficado lá do que morrer aqui. Eles estavam com tanto medo que preferiram voltar à escravidão do que enfrentar o desconhecido. Mas Moisés, com sua fé inabalável, disse ao povo, em Êxodo capítulo 14, versículo 13, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. E essa é a mensagem para você hoje. Não tenha medo. Permaneça firme, porque o Senhor está prestes a agir na sua vida. Talvez as águas ainda não tenham se movido, mas isso não significa que Deus não está trabalhando. Às vezes, o maior desafio não é esperar pelo milagre, mas acreditar que ele virá, mesmo quando tudo ao redor parece dizer o contrário. Você pode estar se sentindo pressionado, sem forças, vendo todos os problemas se acumularem, sem enxergar uma solução. Mas Deus é especialista em abrir caminhos onde não há. Ele não te trouxe até aqui para desistir. Ele não te permitiu chegar até esse ponto da sua vida para te abandonar no meio do caminho. Deus te trouxe até aqui porque Ele tem um plano maior, um propósito que vai além do que você pode ver agora. Essa nova semana é a oportunidade de você confiar mais uma vez. O mar vai se abrir, mas você precisa continuar avançando. Não pare diante dos desafios. Deus está esperando que você dê o passo de fé. Foi o que aconteceu com os israelitas. Enquanto Moisés erguia sua vara e clamava ao Senhor, o vento começou a soprar e as águas começaram a se dividir. Mas o milagre só foi completo quando o povo começou a caminhar em direção ao mar. Eles não esperaram para ver tudo resolvido. Eles deram o primeiro passo e confiaram que Deus os guiaria. E é isso que Deus espera de você hoje, que você dê o seu passo de fé, mesmo sem saber como o mar vai se abrir, mesmo sem ter todas as respostas. Ele vai te guiar, Ele vai te sustentar. E você vai atravessar esse mar em terra seca. Deus está no controle. O que parece impossível para você é simples para Deus. Ele conhece o caminho. Ele vê além do que você pode enxergar. E Ele está te preparando para algo muito maior. Agora, eu peço que você se inscreva no canal Minuto com Deus, se você ainda não está inscrito, e ative as notificações, para não perder nenhum momento de fé e inspiração. Deixe o seu like também, porque isso ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Nós podemos ver nessa história do Mar Vermelho que Deus não apenas abriu o mar, mas Ele destruiu os inimigos de Israel no processo. Aqueles que estavam tentando destruir o povo de Deus foram engolidos pelas águas. Isso nos mostra que, além de abrir o caminho, Deus também elimina os obstáculos que tentam nos impedir de avançar. Aqueles problemas que você acha que são insuperáveis, aquelas pessoas que se levantaram contra você, tudo isso será resolvido no tempo certo. Deus está cuidando de cada detalhe. Sua única tarefa é confiar nele e continuar caminhando. Então, ao longo desta semana, lembre-se, o mar vai se abrir. Você pode estar no meio da luta agora, mas o livramento está a caminho. Deus já está preparando a sua vitória. Não deixe o medo te paralisar. Não olhe para o tamanho do mar à sua frente. Olhe para o tamanho do Deus que está com você. Ele é fiel para completar aquilo que começou. Se Ele te trouxe até aqui, Ele vai te fazer passar para o outro lado. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois agora, antes de encerrar, eu vou fazer uma oração para que essa nova semana seja marcada por milagres, pela ação poderosa de Deus na sua vida. Amém? Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento nós nos reunimos em Tua presença para Te agradecer. Obrigado, Senhor, por essa nova semana que está começando. Obrigado pelo dom da vida, pelo ar que respiramos,
pela nossa saúde. Ó Deus, por cada oportunidade que o Senhor nos dá de recomeçar. Sabemos que cada dia é um presente e somos gratos por essa chance de viver, de aprender e de caminhar mais próximos de Ti. Te agradecemos pela semana que passou, mesmo com todos os desafios que enfrentamos, porque sabemos que em tudo o Senhor tem um propósito. E agora, Senhor, te agradecemos por essa nova semana que se abre diante de nós, cheia de oportunidades, que sejamos melhores e que possamos caminhar conforme a Tua vontade. Queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, por tudo que fizemos, que falamos e até mesmo por aquilo que pensamos que não agradou ao Teu coração. Nos purifique de toda a iniquidade, limpe o nosso coração de toda amargura, tira de nós a falta de perdão e todo pensamento contrário que nos afasta de Ti. Te pedimos perdão pelas vezes em que nos afastamos dos Teus caminhos, em que duvidamos da Tua providência e em que permitimos que o pecado tomasse conta das nossas ações. Reconhecemos que somos falhos, Senhor, mas confiamos no Teu amor e na Tua misericórdia, que são infinitas. Lava-nos com o Teu sangue e renova em nós um espírito reto. Diante da Tua palavra, eu quero orar por todas as pessoas que estão me ouvindo agora, pedindo que o Senhor abra o mar diante deles. Eu creio que o Senhor tem poder para abrir os caminhos de cada um nesta semana. Que o Senhor nos dê a coragem de seguir em frente, de dar o nosso passo de fé, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Que possamos confiar plenamente no Teu poder, sabendo que o Senhor nunca nos abandona e que o Teu plano é perfeito. Derrama sobre nós a Tua paz, ó Deus, a paz que é suficiente para acalmar as nossas tempestades, e nos dê a Tua força para que possamos continuar caminhando, mesmo diante dos maiores desafios. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo feito aqui nos comentários nesse momento. O Senhor conhece cada coração, cada necessidade, cada clamor que está sendo levantado a Ti. Eu oro por aqueles que estão enfrentando enfermidades. Eu peço a Tua cura. Restaura o corpo, a mente e a alma dessa pessoa. Eu oro por aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, Deus. Peço que o Senhor abra portas de emprego, traga provisão, traga estabilidade a essa família. Eu coloco diante de Ti todos aqueles que estão enfrentando problemas em seus lares, conflitos em suas famílias, crises em seus relacionamentos. Eu peço que o Senhor traga reconciliação, perdão, amor e paz. E eu peço também por aqueles que se encontram perdidos, desanimados, sem esperança, que o Senhor seja a luz que guia essa pessoa de volta ao caminho certo. Eu apresento diante de Ti cada pessoa que está me ouvindo agora. Que o Senhor toque profundamente cada vida, renove as forças daqueles que estão cansados, traga consolo aos que estão aflitos e derrama as Tuas bênçãos sobre cada pessoa, sobre cada lar. Que cada um sinta a Tua presença de forma real nessa semana. Que eles possam experimentar o Teu poder e a Tua graça em todas as áreas de suas vidas. Seja com cada um, Senhor, guiando essa pessoa em cada decisão, protegendo ela de todo mal e sustentando ela com o Teu amor incondicional. Eu Te agradeço mais uma vez, porque sabemos que o Senhor já está agindo em nossas vidas. Eu creio, pela fé, que o Senhor já está abrindo o mar e preparando o caminho. Nós cremos no Senhor, confiamos em Ti e declaramos que somos mais que vencedores em Cristo. Que o Teu nome seja glorificado em tudo o que fizermos nessa semana e que possamos ser testemunhas vivas do Teu amor e da Tua fidelidade. É no nome poderoso de Jesus que nós oramos, crendo que já recebemos a vitória. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Antes de encerrar, eu quero reforçar com você o convite para que você
venha participar conosco do encontro de casais, casamento firmado na rocha. Imagine você e seu cônjuge sendo ministrados em um final de semana através da palavra de Deus, recebendo palavras específicas direcionadas por Deus para o seu casamento, para o seu relacionamento conjugal, para a reconstrução da sua família. Em novembro de 2024, nós estaremos realizando a 6ª edição do Encontro de Casais, Casamento Firmado na Rocha. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado um link para você clicar, receber todas as informações e garantir a sua vaga. Mas não demore muito, porque as vagas são limitadas. Compartilhe essa mensagem com seus contatos, com seus grupos de WhatsApp, com as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei qual horário você está ouvindo essa mensagem. Eu só queria que você soubesse que Deus escolheu o dia de hoje para te lembrar o quanto você é amado e amada. Para te lembrar que, apesar de você ter passado por todas aquelas lutas, hoje, quando você olha a sua vida, quando você olha para trás, você percebe a ação de Deus em cada mínimo detalhe e você consegue enxergar um propósito em tudo aquilo que você viveu. Mesmo aquelas coisas que, enquanto você vivia, pareciam ser coisas que vieram para te destruir. Mas hoje, depois de um tempo, você enxerga que essas coisas que não te destruíram lá atrás, hoje em dia te tornaram mais forte. Porque Deus usa as situações difíceis que nós enfrentamos para nos fortalecer, nos capacitar, nos tornar mais sábios, mais fortes e mais preparados para o que Ele tem para a nossa vida daqui para frente. Eu me chamo Edivaldo Oliveira, você está ouvindo o Minuto com Deus. E hoje Deus te trouxe aqui para te lembrar da fidelidade dEle. Quando você está em dúvida, Deus já tem certeza e age em seu favor. Quando você está caminhando com pessoas vacilantes e tropeçando, Deus se mantém de pé ao seu lado, sempre com os braços estendidos para te levantar a cada tropeço, a cada queda. Quando você se sente incapaz, Deus permanece do seu lado e Ele te torna capaz, Ele te dá forças. Quando você não sabe para onde ir, Deus faz brilhar uma luz em meio à escuridão e te mostra que o caminho que você deve seguir é o caminho dele, é o caminho da palavra dele. O Senhor é fiel, Deus é fiel. Eu sei que muitas coisas ainda não aconteceram, muitas promessas você ainda não viu se concretizarem em sua vida, mas isso não significa que a fidelidade de Deus falhou em algum momento, pois mesmo quando nós falhamos, Ele continua sendo fiel. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Está escrito: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Irmãos, nós estamos acostumados a entregar somente aquilo que nós recebemos. Então, geralmente, quando alguém nos trata mal, imediatamente, em um ato de impulso, nós queremos responder a essa pessoa de maneira ruim. Quando alguém nos trata de forma carinhosa, a gente também, por impulso, responde de forma carinhosa. E nós temos essa maneira parcial de reagir ao que acontece com a gente na nossa vida. Infelizmente, nós projetamos isso em Deus. A gente imagina que Deus entrega aquilo que Ele recebe. Então nós pensamos que, se Deus recebe o erro, quando a gente erra com Ele e Ele recebe o nosso erro, Ele vê o nosso erro, nós imaginamos que Ele vai errar conosco. Quando nós desviamos o nosso olhar e damos as costas para Deus, pensamos que Ele, em algum momento, também vai virar as costas para nós. E com certeza,
quando a gente é infiel ao Senhor, nós podemos imaginar que Ele vai ser infiel com a gente também. Mas eu quero te dizer uma coisa: o caráter de Deus não muda 1 milímetro, não muda uma vírgula por causa das nossas atitudes. Deus permanece intacto, santo, puro e fiel. O nosso Deus não é movido de acordo com aquilo que a gente faz. Nosso Deus é movido de acordo com aquilo que Ele é. Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é misericordioso, Ele é justiça, o nosso Deus é eterno. Nós temos uma mania de enxergar em Deus características que são nossas. Temos mania de enxergar Deus vingativo, Deus perverso e um Deus punitivo. Esses somos nós, irmãos. Nós somos assim. Nós queremos pagar na mesma moeda. Nós queremos olho por olho e dente por dente. Deus age de acordo com a misericórdia dele. E todas as vezes que Deus vai agir, ele olha para Cristo. Porque Jesus foi a prova do amor de Deus por nós. Cristo é a prova definitiva de amor. É a maior prova de amor que existe e já existiu e que irá existir. Pois um dia Deus nos deu seu próprio Filho para morrer por nós em uma cruz, para que a gente não perecesse, não morresse em nossos próprios pecados, mas que nós pudéssemos alcançar a vida eterna. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje Deus quer lembrar a você algo poderoso. Pare de projetar aquilo que você acha que Deus é, aquilo que você imagina que Ele é, aquilo que você acredita que Deus é, e comece a buscar aquilo que Ele realmente é. Busque a face verdadeira de Deus. Pare de viver buscando sombras, fragmentos e possibilidades de quem Deus é. Comece a buscar ao Senhor face a face. Eu acredito que, se você clicou nessa mensagem, você realmente quer buscar a face de Deus. Você realmente quer ouvir a voz do Senhor e quer conhecer mais dele. Amém? Inclusive, se você está nesse vídeo, se você recebe essas palavras que eu ministrei até agora, eu peço que você dê o like no vídeo, porque através do seu like nós conseguimos chegar a milhares de vidas com a palavra de Deus. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os outros vídeos que nós postamos aqui todos os dias. Saiba que você pode contar com a minha oração, com a minha intercessão. Inclusive, eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois daqui a pouco nós vamos orar juntos. Se você sentiu no seu coração o desejo de abençoar esse ministério, de nos apoiar de alguma maneira, seja membro do canal. E aqui na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar. Não duvide da fidelidade de Deus. Isso é algo que muitas vezes vem do maligno. É uma coisa que a gente deixa que o inimigo faça crescer dentro de nós. Se essa incredulidade, se essa dúvida tem ocupado um espaço dentro do seu coração, hoje chegou o momento de você repensar, de você respirar fundo e pedir a sabedoria de Deus, para você parar de sentir isso, parar de pensar dessa maneira. Deus não age de acordo com as nossas atitudes, Ele age de acordo com os seus princípios, e Ele é fiel. Não duvide disso por nenhum momento. Eu peço que o Espírito Santo te traga à memória aquela noite que você passou praticamente acordado, com os olhos cheios de lágrimas, aquele aperto no peito, a voz até falhando na hora de orar, se é que você conseguiu orar, pois tem dias que a gente só consegue chegar na presença de Deus e chorar. Eu peço que o Espírito Santo te lembre disso agora, faça você recordar desse momento e que através da sensibilidade do Espírito de Deus, você possa perceber que o Senhor estava ali contigo naquele momento. Você pensou que estava clamando em vão, você achou que estava falando para o vento e que a sua oração saiu da sua boca e foi para o nada, foi para o além. Mas não, a sua oração chegou até os céus. O nosso Deus é um Deus
de detalhes. Ele não é um Deus que deixa escapar nada. Cada fio de cabelo da sua cabeça está contado, como diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 10, versículo 30. Pare de achar que Deus está te enxergando de longe, contando cada errinho que você comete e anotando num caderno para que a qualquer momento Ele possa te punir pelo que você tem feito. Deus age com justiça sim, irmãos, e tudo que a gente planta, a gente colhe. Só que todos os dias Deus estende a sua mão para nós e nos oferece perdão, reconciliação e recomeço. O nosso Deus é um Deus de recomeços. Na Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, você vê pessoas que eram quebradas, pessoas que eram perversas e dominadas pelo pecado, se arrependendo e convertendo seus caminhos para o caminho de Cristo, para o caminho que leva à eternidade. Não duvide da fidelidade de Deus, pois em nenhum momento Ele deixou de ser fiel a você. Tudo aquilo que Ele prometeu vai se cumprir no tempo certo, pois a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Essa dúvida que você tem no seu coração pode até existir, porque nós somos falhos e infelizmente a gente não consegue manter uma vida constante, de confiança constante em Deus. Estamos sempre oscilando, duvidando, tropeçando em nossas próprias atitudes, naquilo que nós imaginamos, naquilo que esperamos do futuro, ou nas coisas que fazem parte do nosso passado, das quais nós nos arrependemos. Vivemos numa constante agonia, mas não enxergue Deus dessa maneira. Deus não é assim. Deus não tem dúvida alguma. Deus não tem segunda palavra, Deus não tem um plano B. A palavra de Deus é reta, é uma só. É sim, sim, não, não. Toda palavra que vem de Deus é correta e definitiva. Permita que o seu coração conceba isso. É difícil para nós, irmãos, porque nós estamos acostumados a descumprir promessas, a dizer que a gente vai chegar às 7 horas e chegamos às 8. Estamos acostumados a dizer que vamos pagar naquele dia e aí passam 10 dias e a gente ainda não conseguiu pagar aquela dívida. Estamos acostumados a dizer que não vamos trair alguém e quando menos esperamos, o nosso casamento está acabando por conta de uma traição. Estamos acostumados a falhar e descumprir as nossas promessas. Por isso temos essa dificuldade em conceber que existe alguém que não descumpre nenhuma promessa. Mas essa pessoa existe. É o nosso Deus, o nosso Senhor. Que a fidelidade do Senhor possa se manifestar em sua vida neste dia. E não só se manifestar, mas que você possa perceber, porque a fidelidade de Deus tem se manifestado na sua vida desde o dia em que você nasceu. Cada momento que você respira, cada novo amanhecer, cada novo café da manhã que você toma, por mais simples que ele seja, que seja um pão ou um café, ali está a fidelidade do Senhor para com você. Deus te ama e Ele quer te ver bem. Por isso, nesse dia, eu declaro que toda dúvida que Satanás tem lançado na sua mente caia por terra agora. Que Deus habite no seu coração através do Espírito Santo. Que Ele habite a sua mente e a sua alma. Para que a sua certeza maior seja de que o Deus a quem você serve é fiel e que Ele está do seu lado nesse momento. Que nesse momento você faça um esforço consciente e se lembre de todas as vezes que Deus te resgatou de uma situação difícil, de um problema aparentemente sem solução. Essas são provas incontestáveis do amor de Deus. Ele é um Deus presente, está sempre ao nosso lado, mesmo quando nós não conseguimos perceber. Ele é aquele que nos carrega no colo nos momentos de maior aflição, que enxuga nossas lágrimas e nos dá força para continuar. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Nesse momento eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado por tua palavra.
Obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado porque estamos respirando e porque temos a oportunidade de recomeçarmos em Tua presença. Sabemos que não somos dignos, Pai, de estarmos na Tua presença, de ouvirmos a Tua voz, de recebermos a Tua palavra. Mas te agradecemos porque hoje o Senhor tirou um momento para estar conosco, face a face. O Senhor escolheu um dia morrer por nós e por isso nós estamos aqui. Te agradecemos porque esse sacrifício ninguém nunca fará e nunca faria por nós. E nós nunca teríamos a capacidade de fazê-lo por ninguém. Nós te louvamos e te bendizemos pela tua fidelidade, que vai muito além da nossa compreensão. Nossa compreensão é pequena, é limitada diante da tua presença, do teu poder, do teu amor e da tua fidelidade. O Senhor vai muito além do que nós esperamos, muito além do que conhecemos e além do que nós entendemos. Queremos pedir perdão por cada um dos nossos pecados. Se os nossos pecados fossem gotas d'água, eles seriam como o oceano. Porque todos os dias nós te decepcionamos em alguma área da nossa vida. Nós agimos contra aquilo que o Senhor é e contra aquilo que o Senhor nos ensinou. Mas queremos pedir perdão por isso. Não queremos viver mais no erro. Não queremos viver mais em condenação. E não queremos permitir que o inimigo haja em nossa vida e nos tenha nas mãos dele. Pois quando nós pecamos, nós nos sentimos nas mãos do inimigo. Que o Senhor nos conceda hoje o controle das nossas vidas. Nos conceda domínio próprio e todos os outros frutos do Teu Espírito Santo, para que possamos ter consciência de que somos amados e de que pertencemos a Ti. Deus, que nos momentos de dúvida, a nossa única certeza seja o Senhor. Que nos tempos de escuridão, a nossa única luz seja a Tua palavra. Que nos momentos de medo, a nossa única coragem seja a certeza de que o Senhor está conosco. E que nos tempos mais sombrios das nossas vidas, possamos nos lembrar de que, independentemente de qualquer coisa, o Senhor permanece fiel. E o Senhor permanece aí ao nosso lado, dentro de nós, batalhando por nós, nos protegendo, nos guiando, cuidando de nós e nos restaurando. Eu apresento diante de Ti cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários dessa mensagem. Eu sei, Deus, que isso aqui é um vídeo no YouTube e que o ideal seria estarmos todos juntos em comunhão, louvando o Senhor em um só propósito, em uma só voz. Mas eu creio que essa ferramenta da tecnologia que o Senhor nos concedeu para esse tempo está sendo utilizada como canal de bênção na vida de milhares de vidas. Portanto, eu peço, vá ao encontro de cada uma dessas pessoas que escreveram aqui os seus pedidos de oração. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor tem visto o clamor daqueles que têm buscado pela cura de alguém que eles amam. O Senhor tem contemplado essa irmã, esse irmão, orando incessantemente pela restauração desse casamento. O Senhor tem visto esse pai e essa mãe orando com todas as suas forças para que o Senhor restaure e restabeleça a tua presença nessa família, no coração desse filho, dessa filha. O Senhor tem visto cada uma dessas pessoas em suas batalhas internas e externas, orando com toda força, clamando, às vezes orando só com lágrimas, mas pedindo e acreditando que o Senhor tem poder para manifestar a tua misericórdia e o teu poder sobrenatural em cada vida. E é isso que eu peço nesse momento. Mova os céus em direção a essa pessoa. Opera uma mudança sobrenatural na vida dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo agora. Atenda a cada necessidade, Deus, segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Estão abertas as inscrições para o nosso 6º encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha. Será em novembro de 2024, aqui em Belo Horizonte. Eu espero você e o seu cônjuge para um tempo de avivamento
e para passar um final de semana buscando a presença de Deus pela nossa família, pelo nosso casamento, pela nossa vida espiritual. Eu vou deixar aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo um link para você clicar, receber todas as informações e garantir a sua vaga. Mas não demore, porque as vagas são limitadas. Compartilhe essa mensagem com todas as pessoas que você conhece, pois com certeza ela vai tocar o coração de alguém hoje e você vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você sabia que Deus se importa com a sua saúde mental? Em um mundo onde todos parecem apenas querer sugar tudo que você tem a oferecer e te deixar completamente fadigado e solitário, Deus vem com o Espírito Santo, te acolhe, te envolve no amor dele e renova as suas forças. Creia nisso e escreva aqui nos comentários: Deus me renova. E em seguida coloque também o seu pedido de oração. A paz do Senhor, minha irmã, meu irmão. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo o Minuto com Deus. Vamos criar uma grande rede de oração aqui na internet, que infelizmente é um lugar com muitas coisas que têm afastado as pessoas dos caminhos do Senhor. Por isso, como seguidor de Jesus, como cristão, você pode contribuir para a propagação da palavra de Deus por aqui. Como que você faz isso? É bem simples. Dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se você quiser apoiar esse projeto evangelístico independente, seja membro do canal. Hoje eu vou trazer uma palavra que vai te encorajar a não desistir. Sabe, irmãos, nós damos ouvidos a tantas vozes que nos colocam para baixo, vozes que querem nos ver parar de caminhar, mas que hoje eu e você possamos ouvir a voz do nosso Deus, que está o tempo todo nos convencendo a continuar e a prosseguir. Abra o seu coração para que Deus fale com você. Amém? Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, está escrito: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Houve uma época, e não faz tanto tempo assim, que muitas pessoas relacionavam a depressão, a ansiedade e as demais mazelas da mente como sendo consequências de uma vida longe de Deus. Mas o tempo passou e ficou mais do que claro para todo mundo que qualquer pessoa está sujeita a passar por esse tipo de problema. Tanto o pobre quanto o rico, tanto aquele que está super envolvido com as coisas da igreja, que se julga espiritual, até aquele mais distante, aquele que está afastado do corpo de Cristo. Todos nós estamos sujeitos às doenças da mente. Quando você pega um resfriado, você assimila isso como sendo consequência de algum pecado que você cometeu? Claro que não. Então, por que você relacionaria o fato de alguém ter depressão como sendo a consequência de algo? Como se fosse o tratamento de Deus por aquela pessoa ter errado. Deus leva muito a sério a nossa saúde mental. Afinal, Ele nos deu um cérebro para cuidarmos, assim como todas as outras partes do nosso corpo. A Bíblia está repleta de personagens que enfrentaram desafios emocionais e mentais. O rei Davi, por exemplo, expressou em muitos de seus salmos sentimentos de angústia, tristeza e desespero. Elias, um dos maiores profetas de Israel,
teve um momento em que desejou a própria morte, sentindo-se sozinho e sobrecarregado. Jó, em sua dor e sofrimento, questionou o propósito da sua existência. Esses homens não eram fracos na fé. Eles eram seres humanos, com emoções e lutas, assim como nós. A saúde mental não é uma questão de fé, fraca ou forte. É uma questão humana. E Deus, em sua infinita sabedoria e compaixão, entende isso. Ele não nos julga por nossas lutas internas, mas nos oferece graça, amor e compaixão. Ele nos convida a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, está escrito: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. A sociedade, muitas vezes, estigmatiza aqueles que enfrentam desafios de saúde mental. Mas Deus nos vê de maneira diferente. Ele vê o coração, a alma e a mente. Ele vê a batalha que enfrentamos e nos estende a mão, oferecendo refúgio e paz. É importante lembrar que buscar ajuda não é sinal de fraqueza, mas de força. Assim como buscamos um médico para tratar de uma doença física, é válido e necessário buscar profissionais para cuidar de nossa saúde mental. Deus nos deu a medicina, a ciência e os profissionais de saúde como instrumentos de sua graça para nos ajudar em nossa jornada. Eu quero te lembrar que a sua mente é preciosa aos olhos de Deus. Ele te formou, Ele te conhece e te ama profundamente. Em meio às tempestades da vida, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. E mesmo quando o mundo parece escuro e solitário, há esperança e luz em Cristo Jesus. Então, se você está enfrentando desafios de saúde mental, saiba que você não está sozinho. Deus está contigo. E há uma comunidade de irmãos e irmãs prontos para te apoiar. E se você conhece alguém que está passando por isso, seja um instrumento do amor e da graça de Deus na vida dessa pessoa. Compartilhe essa palavra com todos aqueles que você sabe que estão enfrentando isso. Juntos, nós podemos criar um ambiente de compreensão, amor e apoio, refletindo o coração compassivo e amoroso do nosso Deus. Eu quero orar por você. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por mais esse dia e por mais essa oportunidade de podermos recomeçar. Senhor, diante de Ti, eu quero apresentar cada irmão e cada irmã que está ouvindo essa palavra e que de alguma forma tem sentido sobre ela o peso da ansiedade, da depressão ou de qualquer outro tipo de luta mental, de conflito interior que ela esteja enfrentando. Sabemos que Tu és o Deus que sonda corações e mentes e que conheces profundamente cada dor, cada medo, cada angústia, cada anseio, cada lágrima derramada em silêncio. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos que o Teu Espírito nos purifique por inteiro agora. Pai amado, eu te peço que a Tua presença envolvente e restauradora alcance cada pessoa que clama nesse momento por alívio e por paz. Que o Teu amor, que excede todo entendimento, possa preencher os vazios e curar as feridas que muitas vezes o mundo não vê, mas que Tu, em Tua infinita misericórdia, conheces tão bem. Que o Espírito Santo, nosso Consolador, possa trazer conforto e direção para todos que se sentem perdidos ou sobrecarregados. Que eles possam encontrar em Ti o refúgio e a força para enfrentar cada novo dia, sabendo que não estão sozinhos, pois Tu estás com eles, em cada passo, em cada desafio. Senhor,
Eu quero pedir também por aqueles que estão ao redor de pessoas que enfrentam desafios semelhantes, ligados à saúde mental, que possam ser instrumentos da tua graça, do teu amor e da tua compreensão, que através das suas palavras e ações possam refletir o teu amor na vida de outras pessoas e se tornarem canais de esperança e encorajamento. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que foi feito aqui nessa mensagem hoje. Que o Senhor olhe e ouça o clamor desses irmãos e irmãs que muitas vezes têm ido se deitar em meio às lágrimas, com o coração em pedaços e que já não enxergam mais motivos para continuar. Que o Senhor abrace o coração dessas pessoas e mostre a eles que a tua companhia, a tua presença na vida de cada um deles, isso por si só já se torna um motivo suficiente para que eles possam continuar a prosseguir. Mova o sobrenatural na vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra, meu irmão. Receba o alívio de Deus nas suas dores, nas suas emoções. Receba o equilíbrio emocional que só o Espírito Santo pode te proporcionar. E se você busca por mensagens diárias para te ajudar nessa batalha, nessa intensa batalha por saúde mental, por equilíbrio emocional, por autoconhecimento, eu te convido a conhecer o nosso outro canal, Minuto Reflexão. Lá nós postamos vídeos todos os dias que te ajudam a enfrentar essa batalha interna e a vencê-la. O link para o Minuto Reflexão vai aparecer aqui no final do vídeo e vai estar no comentário fixado. Compartilhe essa mensagem com os seus contatos do WhatsApp. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Quando tudo anda ruim, quando as coisas não vão bem, o que nós podemos fazer? Acender a luz. Quando a tristeza bate no peito e a batalha parece ter sido perdida, o que fazer? Acender a luz. Quando a escuridão nos cerca e de repente a nossa vida inteira se transforma em uma noite traiçoeira, o que fazer? Acender a luz. Escreva isso aqui nos comentários. Acender a luz. Hoje você vai acender a luz de Cristo, a luz do Senhor em sua vida. Pois a luz é uma só. A luz é Cristo. E não é que Cristo esteja apagado, até porque ele não depende de nós para brilhar. Ele reina e reinará para sempre. Mas quem sabe Jesus está apagado em seu coração e talvez ele não brilhe mais através de você. Por que se afastar daquele que só te fez bem? Por que sair da casa daquele que te deu pão, te deu vinho e te deu vestes novas? Volte hoje para a presença do Senhor, volte para o seu momento de oração diário e volte para a sua casa, que é o esconderijo do Altíssimo. Eu vou fazer a oração dos 3 primeiros versículos de Salmos 91. Salmo 91, do verso 1 ao 3, diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele certamente te salvará do laço do caçador
e do mortal flagelo. Senhor, eu apresento diante de Ti a vida dessa irmã e desse irmão e te peço, vá ao encontro de cada coração e manifeste o Teu carinho, a Tua paz e o Teu amor. Alguns não têm conseguido dormir à noite. Muitos têm sentido um aperto tão forte no seu peito e eles já não conseguem continuar a caminhar. Eu sei que o Senhor tem algo preparado para essa pessoa que me ouve. Um novo tempo, um recomeço. E por isso eu te peço, inicie essa nova fase na vida de cada um deles. Que essa irmã, esse irmão, possa descansar no abrigo do Altíssimo, para que quando a tempestade vier, eles possam estar em segurança nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Escreva o seu pedido de oração aqui, pois no final nós vamos criar uma grande corrente de oração e eu vou orar pela sua vida. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e agora eu te convido para ter apenas um minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Sabe, irmãos, acender a luz na sua vida não se trata de você, por sua própria força, seu próprio mérito. Eu estou falando sobre confiança em Deus, sobre segurar nas mãos do Pai e caminhar com Ele por onde Ele te conduzir. O Senhor está te chamando para viver uma verdadeira transformação em sua vida. Você entende isso? Quando Deus chamou Abraão, Ele não fez Abraão crer para depois não cumprir. Ele fez a promessa a Abraão e o ensinou sobre paciência, confiança e fé. Abraão pode até ter sentido que a promessa demorou para ter sido cumprida, mas quando ela aconteceu, ele percebeu que, na realidade, o tempo de Deus era muito melhor do que o tempo dele. Quando Abraão percebe a ação do Senhor em sua vida, nós também percebemos. No livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 6, está escrito: "E creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça." Esse versículo reflete a essência da fé de Abraão, que confiou nas promessas de Deus, mesmo quando a situação parecia impossível. Essa confiança em Deus, essa fé que Abraão demonstrou, é a luz que precisamos acender em nossas vidas, especialmente nos momentos de escuridão e incerteza. Ao confiarmos em Deus e seguirmos seu caminho, permitimos que sua luz brilhe em nós e através de nós, iluminando o caminho a seguir e trazendo esperança onde há desespero. Não dê mais ouvidos para as demais vozes do mundo. Não se deixe levar por tudo aquilo que o inimigo tem tentado usar para te parar. Escute nesse momento a voz do Senhor, te chamando de volta, te chamando para voltar a crer, a confiar e a caminhar com a certeza de que Ele te guia. Acenda essa luz em seu coração hoje. Permita que Deus cure onde está doendo. Se derrame na presença do Senhor, se você consegue nesse momento. Mas se não, apenas deixe que o Espírito Santo trabalhe em seu interior. Você crê nisso? Eu quero orar pela sua vida agora. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Vamos juntos clamar pela presença do Senhor em nossa vida nesse dia. Vamos abrir diante dele o nosso coração ferido e machucado e permitir que ele opere a cura de dentro para fora. Vamos falar com o Pai. Deus amado, Deus querido, nós clamamos a Ti nesse dia para podermos Te agradecer por essa palavra, Te agradecer por nos lembrar de que podemos acender a luz em nosso coração, pois o brilho dessa luz não vem de nós mesmos. Essa luz é o próprio Jesus. Jesus, o Senhor que nos guia, nos protege e nos ilumina,
mesmo nas horas mais escuras. Nesse momento de oração, nós nos voltamos a Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelos momentos em que deixamos de buscar a Tua face, pelos instantes em que nos afastamos do Teu caminho. Reconhecemos, Senhor, nossas falhas e fraquezas e humildemente pedimos que nos lave com o Teu amor e nos faça novos novamente. Senhor, eu quero também interceder por cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários e também aqueles que não foram escritos, mas que simplesmente passaram na mente do meu irmão e da minha irmã. Tu conheces cada coração, cada luta, cada dor, cada sonho. Atende ao clamor dos teus filhos, seja na saúde, na provisão, nos relacionamentos, na restauração familiar, na libertação dos vícios ou em qualquer outra necessidade. Tu és o Deus do impossível, o Deus que ouve o clamor dos seus filhos e atua poderosamente em favor daqueles que te amam e te obedecem. Eu peço que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde os corações e as mentes daqueles que buscam em ti o seu refúgio. Que o teu Espírito Santo traga conforto aos corações aflitos, esperança aos desesperados e força aos fracos. Que através da nossa fé e confiança em ti, possamos testemunhar o teu agir maravilhoso em nossas vidas. Pai, renova em nós a chama da esperança e da fé. Que possamos a cada dia acender a luz do teu amor em nossos corações, refletindo a tua glória e a tua bondade no mundo. Ajuda-nos a ser luzes no meio da escuridão, instrumentos do teu amor e da tua paz. Por fim, Senhor, te agradecemos por nos permitir estar em tua presença, por nos dar a oportunidade de clamar a ti e por nos ouvires sempre. Que possamos cada vez mais aproximar-nos de ti, conhecer o teu coração e viver segundo a tua vontade. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo do teu poder e do teu amor. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Mande essa mensagem para os seus contatos. Copie o link e cole lá no grupo da família, no grupo da igreja. Mande para as pessoas que você ama. Espalhe a boa nova e diga para essas pessoas: acenda a luz. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje. Vencendo as lutas pela oração. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Se você quiser e puder apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. E escreva pela fé, aqui nos comentários, a seguinte afirmação: eu vou vencer. Amém? Escreva isso pela fé. Depois você pode colocar também o seu pedido de oração. Mas escreva isso: eu vou vencer. No livro de Êxodo, capítulo 17, versículos 11 e 12, está escrito: E acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele sentou-se sobre ela. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim, suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Irmãos, essa passagem mostra a importância da oração para que a gente vença as nossas batalhas diárias.
Nós temos conosco uma arma muito poderosa no mundo espiritual, a nosso favor, a oração. Só que muitas vezes nós nos esquecemos dela. Frequentemente, nós saímos de casa sem orar ou passamos um dia inteiro sem falar com Deus. É essencial apresentarmos a Deus as nossas petições. Como a palavra diz, Deus sabe de tudo o que precisamos, mas Ele quer que expressemos com nossos lábios quais são as nossas necessidades. Certa vez, Jesus encontrou um cego e perguntou a ele: "O que queres que eu te faça?" Para todos ali, era óbvio que o cego queria enxergar, mas Jesus quis que ele expressasse seu desejo com palavras. Da mesma maneira, Deus quer que declaremos nossas necessidades e o que enfrentamos no nosso dia a dia, para que Ele nos conceda a vitória. Moisés, embora tenha sido um grande líder e um homem de Deus, também se cansou. Suas mãos desfaleciam e quando abaixavam, Israel perdia suas batalhas. Por isso foi preciso o apoio de 2 homens de Deus, Arão e Hur, que sustentaram suas mãos para que Israel prevalecesse. Talvez você tenha enfrentado muitos desafios sozinho. A Bíblia nos ensina a orar uns pelos outros e a confessar nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Que o Senhor levante pessoas na sua vida para ajudar em oração e em intercessão. Você não deve enfrentar tudo sozinho, sozinha. Compartilhe com alguém, peça para alguém orar por você, tenha uma liderança espiritual. E se porventura você não estiver ligado a alguma igreja, não estiver indo à igreja, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois no final dessa palavra eu vou orar pela sua vida. E não se esqueça, você também pode orar e interceder pela sua própria vida e pela vida de outras pessoas. Você pode orar pela sua família, você pode pedir para que o agir sobrenatural de Deus se manifeste em cada situação que você está enfrentando. Lembre-se, a oração não é apenas um momento de pedir, mas é também de agradecer. Agradeça ao Senhor por tudo o que Ele já fez na sua vida e por aquilo que Ele ainda vai fazer. A fé move montanhas e a oração fortalece essa fé, nos conectando diretamente ao poder de Deus. Nesse exato momento, talvez você esteja passando por uma fase difícil, talvez esteja enfrentando problemas que parecem insuperáveis. Mas eu quero te encorajar a se lembrar da história de Moisés que eu mencionei aqui. Da mesma forma que Arão e Hur sustentaram as mãos dele, saiba que você não está sozinho. A comunidade de fé está aqui para te apoiar, para orar com você e por você. Juntos podemos sustentar uns aos outros em oração, garantindo que nossas mãos permaneçam firmes até que a vitória seja alcançada. Além disso, eu quero lembrar você de que a oração é uma poderosa arma no mundo espiritual. Quando oramos, estamos lutando contra as forças espirituais do mal que tentam nos desviar do caminho de Deus. Portanto, não subestime o poder da oração. Ela é capaz de abrir o mar, de derrubar gigantes, de vencer exércitos. Quando nos colocamos de joelhos, o céu se abre e Deus age de maneira poderosa em nossas vidas. Por isso, eu te encorajo a fazer da oração uma prática diária. Não espere o momento da adversidade para buscar a Deus. Faça da oração uma parte essencial do seu dia, assim como comer ou dormir. Cultive um relacionamento íntimo com o Pai e você verá como Ele vai agir de maneira surpreendente em sua vida. Agora, eu quero que você tire um momento para refletir sobre a sua vida de oração. Você tem se dedicado a esse diálogo com Deus?
Você tem compartilhado suas lutas e suas vitórias com Ele? Lembre-se, Deus deseja ouvir a sua voz, conhecer seus anseios e, mais do que tudo, Ele quer te dar a vitória. Não deixe para depois. Comece agora mesmo a fortalecer sua vida de oração. Seja persistente, seja fiel e, acima de tudo, seja confiante no poder de Deus. Ele está pronto para ouvir e agir em seu favor. E lembre-se, aqui nesse canal, nós estamos juntos nessa jornada de fé. Todos os dias eu estou aqui, às 5 da manhã e às 18 horas. Escreva o seu pedido de oração nos comentários e vamos juntos apresentá-los a Deus. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço por falar conosco, te agradeço por mais uma vez se revelar a nós de maneira tão simples e direta. Te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de recomeçarmos, de fazermos aquilo que é certo e de nos aproximarmos de Ti em oração. Senhor meu Deus, nesse momento reconhecemos nossas fraquezas e falhas. Pedimos perdão por todas as vezes que deixamos de buscar a Tua face, por todas as vezes que nos esquecemos de Te agradecer pelas bênçãos recebidas, pelos livramentos que nem sempre percebemos. Perdoa-nos pelo nosso orgulho, por tentarmos enfrentar nossas lutas sozinhos, sem reconhecer a necessidade da Tua força e da Tua sabedoria. Eu quero também, Senhor, nesse momento, apresentar diante de Ti cada pedido de oração que foi feito aqui nos comentários. Eu coloco em Teu altar cada coração angustiado, cada vida que precisa de um toque do Senhor. Tu conheces cada pessoa pelo nome, Tu conheces cada detalhe das situações que enfrentamos. Pedimos que o Teu agir sobrenatural se manifeste na vida dessa irmã e desse irmão que clamam nesse momento por Ti. Traga cura para aqueles que estão enfermos, consolo para os que estão chorando, provisão para aqueles que enfrentam necessidades, sabedoria para os que se encontram em encruzilhadas da vida e paz para os corações inquietos. Senhor, eu quero orar também por aqueles que não fizeram um pedido específico, mas que carregam dentro de si cargas pesadas que somente o Senhor conhece. Toca cada um deles, Pai, e faz com que sintam a Tua presença confortadora nesse momento. Que a fé seja fortalecida, que as dúvidas sejam dissipadas e que a esperança renasça em cada coração. Eu peço especialmente por aqueles que têm lutado batalhas espirituais, enfrentando desafios que vão além da sua capacidade. Que o Senhor possa equipar essas pessoas com a Tua armadura, para que permaneçam firmes contra as artimanhas do inimigo. Renova a força de cada um como a águia, para que possam voar alto, acima das tempestades da vida. Que como uma comunidade de fé, possamos ser como Arão e Hur, para aqueles que precisam de suporte, sustentando uns aos outros em oração e encorajamento. Ajuda-nos a ser instrumentos da Tua paz e do Teu amor, estendendo as mãos para ajudar, para orar e para abençoar. Senhor meu Deus, pedimos que a Tua vontade seja feita em nossas vidas, que possamos aceitar os Teus planos, mesmo quando não os entendemos. Dá-nos a graça de confiar em Ti, sabendo que tudo o que o Senhor permite que aconteça tem um propósito maior para o nosso crescimento e para a Tua glória. Agradecemos, Pai, porque sabemos que nos ouves e que já estás trabalhando em cada uma dessas situações. Com fé e confiança, entregamos todas essas petições em Tuas mãos, esperando pelas respostas que virão segundo a Tua vontade e no tempo do Senhor, que é perfeito. É por isso que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Antes de sair, eu quero convidar você para escutar a nossa reflexão de hoje lá no nosso outro canal, o Minuto Reflexão.
Se você tem buscado uma vida com mais saúde mental, ouça a reflexão que eu postei lá hoje. Clique no vídeo que vai estar na tela final ou no link que vai estar no comentário fixado do vídeo. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Isaías capítulo 9, versículo 6 está escrito: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Esse é um texto repleto de esperança e promessas, revelando os muitos atributos de Jesus, o Messias que viria a nascer séculos mais tarde. Esses versículos realmente são um farol de luz para a vida daqueles que estão vivendo um momento de trevas, porque eles não somente anunciam a chegada de Jesus Cristo como Salvador da humanidade, mas como o governante divino prometido, cujo reino e paz seriam eternos. Hoje eu quero falar sobre cada adjetivo atribuído a Jesus nessa passagem. E eu tenho certeza de que a revelação da palavra de Deus vai encher o seu coração de alegria, de paz, de coragem e te fortalecer, de maneira que você se sinta capacitado para enfrentar todos os desafios que estiverem à sua frente. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Eu já peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e selecione a opção Todas, porque através dessas ações nós conseguimos alcançar mais vidas com a palavra de Deus. E se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. Antes de continuar, eu peço que você declare pela fé aqui nos comentários: Deus é maravilhoso. Escreva isso: Deus é maravilhoso. E depois você pode colocar o seu pedido de oração. No final da mensagem eu vou orar por você e pela sua família. Irmãos, o primeiro adjetivo mencionado pelo profeta Isaías é maravilhoso conselheiro. Esse título nos revela a sabedoria sobrenatural de Jesus. Na cultura hebraica, maravilhoso frequentemente se refere ao que é divino ou sobrenatural. Lembra em Juízes, capítulo 13, versículo 18, onde o anjo do Senhor declara que seu nome é maravilhoso, implicando um mistério além da compreensão humana? O profeta Isaías também, no capítulo 28, versículo 29, fala de Deus dando conselhos maravilhosos. Portanto, Jesus, como maravilhoso conselheiro, é aquele que possui sabedoria divina, aquele que nos oferece orientação perfeita quando precisamos e que revela os mistérios de Deus à humanidade. Quando você estiver precisando de conselhos, você pode e deve conversar com as pessoas sábias que Deus colocou na sua vida. Mas antes de tudo, fale com o Senhor. O segundo adjetivo contido no texto é Deus forte. Essa expressão aponta para a divindade plena de Jesus, indicando sua força e poder divinos. Esse título, Deus Forte, está nos mostrando que Jesus não é apenas um líder inspirador ou um mestre sábio, mas Deus em essência, capaz de realizar feitos poderosos e de nos dar segurança eterna. Não existe nada que Deus não possa fazer.
Se você tem buscado por um milagre em sua vida, não desista. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. A seguir, Isaías fala do Pai da eternidade. Ele está nos mostrando que Jesus é Deus, o nosso Pai, e que Ele é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Às vezes, nós lemos as histórias bíblicas e aí a gente pensa, Deus agia lá naquela época, hoje em dia Ele não deve operar mais milagres, curas, livramentos, etc. Isso é um engano, irmãos. Deus tem o controle do universo. Nada escapa aos olhos do Senhor. Ele opera milagres, sim, ainda hoje. Ele age quando quer e da forma que Ele quiser. Esse título, Pai da Eternidade, reflete também o cuidado paternal de Jesus para com seu povo. Assim como um pai cuida de seus filhos, Deus cuida de nós. Ele nos oferece amor incondicional, proteção e provisão todos os dias. E finalmente, Isaías diz que o nome de Jesus também será Príncipe da Paz. Essa paz mencionada aqui é uma paz abrangente. É uma paz que não significa ausência de conflito, mas uma completa prosperidade, bem-estar e harmonia. Jesus, como Príncipe da Paz, traz reconciliação entre Deus e a humanidade e ainda promove a paz em todas as esferas da vida. Seu governo é marcado pela justiça e retidão, nos garantindo uma paz duradoura e verdadeira, que não está condicionada às circunstâncias. Eu não sei o que você tem enfrentado na sua vida, mas eu quero te dizer que você pode contar com Jesus. Ele conhece a sua dor, sua angústia, sua ansiedade, suas decepções, e hoje Ele quer te oferecer direção, força, salvação e paz. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui pela fé e declare também nos comentários: Deus é maravilhoso. Vamos falar com o Pai. Pai amado, Pai querido, obrigado por nos trazer à memória as características de Jesus e confortar o nosso coração nesta manhã com as Tuas promessas. Hoje, Senhor, pela Tua graça e misericórdia, fomos lembrados de Seu poder, sabedoria, amor paternal e compromisso com a paz. Qualidades que nos revelam a missão redentora de Cristo e o caráter do reino que Ele veio estabelecer. Declaramos que cremos em Jesus como nosso maravilhoso conselheiro. Nos prostramos diante da sua força e divindade. Descansamos em seu cuidado eterno, pois reconhecemos que Ele é o nosso Pai da eternidade. E nele buscamos a paz verdadeira, aquela paz que só pode ser encontrada em sua governança justa e perfeita. Pedimos, Deus, que o Senhor nos guie segundo a Tua vontade, nos ensine a confiar mais plenamente em Ti e a refletir Teu amor e a Tua paz neste mundo. Que o Teu reino de justiça e retidão cresça em nossos corações e contagie todas as pessoas ao nosso redor. Deus, eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários. Todas essas pessoas, ó Deus, que depositam no Senhor a sua esperança e a confiança. Que o Senhor visite essa família em cada uma das suas necessidades. Que o Senhor leve até eles a cura, a restauração, a salvação, a provisão, o sustento.
Abre as portas, meu Deus, para aqueles que se encontram desempregados. Sara as enfermidades daqueles que estão lutando contra doenças, daqueles que estão fazendo uso de remédios, que estão se submetendo a tratamentos. Dê a eles a tua cura, tanto a cura física como a cura espiritual. Que eles possam experimentar dias favoráveis na tua presença. Eu quero colocar diante do Senhor esse relacionamento entre esse homem e essa mulher, que foi abalado por causa dessa situação de conflito, de traição, de discussão, de desentendimento, que eles possam voltar a dialogar, que possam se perdoar, que possam se amar novamente e que se reconciliem para a glória do Senhor. Que essa família não seja destruída, mas que ela seja preservada. Coloca os teus anjos, Pai, ao redor dessa casa, livrando cada pessoa de toda seta inflamada lançada pelo maligno, e estenda o teu manto de salvação a toda a nossa família. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você para conhecer a nova série de mensagens que eu estou postando aqui no canal Minuto com Deus. Mensagens exclusivas voltadas para as crianças. É a playlist chamada Minuto Kids. O link para você conhecer vai estar na tela final desse vídeo e no comentário fixado. Eu peço que você ouça com carinho e compartilhe com seu filho, sua filha, seus netos, seus sobrinhos, com as crianças que você ama. Porque a palavra do Senhor diz que nós devemos ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. E não tem outra maneira melhor de ensinar as nossas crianças do que levando até elas a palavra de Deus. E em uma linguagem que elas entendam. Por isso eu convido você a conhecer Minuto Kids. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar o dia de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Se nos anos 2000 a internet chegou atropelando a nossa vida, agora a inteligência artificial talvez seja um novo marco na história da tecnologia. Tudo agora vai ser através da inteligência artificial. E como é que nós nos sentimos no meio de tudo isso? Como ovelhas sem pastor. Sufocados, oprimidos. Você liga a TV, você abre o seu celular, você é bombardeado com mensagens, com fotos, com vídeos, com frases, com vídeos curtos. E aí a gente fica hipnotizado ali naqueles vídeos curtos. Se deixar, você fica horas e horas ali. Eu já fiquei escolado nesse negócio. Eu vejo um e pum, e já fecho. Acabou ali a minha cota. Eu vou fazer outras coisas. Então, Jesus via a multidão naquela época sofrendo, sendo oprimida, não é? Jerusalém era colonizada pelos romanos, era explorada economicamente pelos romanos. Jesus então via aquelas pessoas como ovelhas sem pastor. No Evangelho de Marcos também, Marcos no capítulo 6, verso 34, quando Jesus sai do barco e vê a multidão, imediatamente ele começa a ensinar a multidão.
Porque o texto diz que ele os via como ovelhas sem direção. Outra passagem que fala que Jesus via as pessoas como ovelhas. Então, essa metáfora, essa figura de linguagem bíblica de ovelhas sem pastor, nos fala de pessoas vulneráveis, pessoas que estão perdidas e sem direção, precisando de alguém que as guie, que as proteja. A ausência do pastor para uma ovelha implica em perigo, implica em dispersão, em perda. Outro texto que eu quero mencionar aqui está em Isaías, capítulo 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6, que diz assim: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O profeta Isaías, lá no capítulo 53, num livro que foi escrito 1500 anos antes de Cristo, já usa a figura da ovelha para falar de pessoas que estão perdidas, pessoas que estão desviadas. Uma ovelha que está desgarrada, ela está exposta aos perigos dos predadores. Ela pode se perder e não encontrar sustento, não achar segurança. E é assim que Deus vê o ser humano. Quando nós estamos longe do nosso pastor supremo, que é Jesus, longe de Deus, do nosso Senhor, que é o nosso pastor, né? Nós ficamos expostos às armadilhas espirituais e emocionais da vida. A ausência de direção, quando você não sabe que decisão tomar, para onde ir, isso é uma característica de ovelha sem pastor, de alguém que não está sendo conduzido, conforme Isaías disse aqui, que está buscando individualmente o seu próprio caminho. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós vivamos a realidade de Salmos 23. Lembra de Salmos 23? Como que Davi começa? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí Davi continua dizendo que Deus dá a ele direção, Deus conduz ele a águas tranquilas, Deus o alimenta, preparas uma mesa para mim, mesmo na presença dos inimigos. Deus o corrige, o teu cajado me consola. Então, esse Salmo 23, ele nos mostra que quando o Senhor é o nosso pastor, nós podemos encontrar descanso, provisão e direção. Ao contrário de uma ovelha desgarrada, nós estamos seguros nas mãos de Deus. Jesus, o bom pastor, reafirma essa verdade no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Presta atenção. Talvez você não se lembre de tudo que eu vou dizer aqui nessa mensagem. Mas uma coisa eu queria que você guardasse. E por isso eu vou pedir que você escreva aqui nos comentários. A Viviane Silva já até escreveu aqui o que eu ia sugerir. O Senhor é o meu pastor. Escreva isso. Você não é uma ovelha desgarrada mais. O Senhor é o meu pastor. Eu quero muito que você escreva isso aqui nos comentários. Só que, mais do que escrever,
Eu quero que você tome uma atitude de entregar a sua vida a Cristo. Aleluia. Entregue a sua vida a Jesus. Receba Ele como seu pastor, como aquele que cuida de você. Obrigado a todos que estão escrevendo aqui. Pode escrever quantas vezes você quiser, copia e cola. O Senhor é o meu pastor. Amém? Aproveita que você está escrevendo aí e dê o like no vídeo. Se você puder, dê o like no vídeo. Se você está chegando aqui hoje, nesse canal, nesses canais de comunicação aqui, em qualquer um deles, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal. Aqui nós temos palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. Meu querido irmão, minha querida irmã, você não é uma ovelha desgarrada. Você tem um pastor que cuida de você. Você tem alguém que se preocupa com a sua vida, que supre as suas necessidades. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Verso 15. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Tem algumas versões que diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Verso 19: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então o advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Só até aqui, só até o verso 20. Eu li Evangelho de Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao verso 20. Antes de começar, eu tenho um livro que eu gosto de consultar quando eu vou preparar a minha mensagem. Olha aqui, olha o tamanho da criança, ó. Que é o comentário bíblico Vida Nova. Também não ganho nada com o comentário, com a venda desse livro. Você pode encontrar ele pela internet, mas é um livro que me ajuda a entender a Bíblia. Ele tem um comentário para cada passagem bíblica. Para todas as passagens bíblicas, de Gênesis a Apocalipse, esse livro tem um comentário. Porque às vezes as pessoas pensam assim: o pastor tirou a coisa da cabeça dele. Não, às vezes eu deixo que o Espírito Santo fale comigo, mas muitas vezes ele já falou com outros teólogos, com outras pessoas que interpretam a Bíblia, e eu examino esse livro aqui. E aqui no comentário bíblico Vida Nova, a respeito dessa passagem, o autor, que é o D.A. Carson,
ele escreveu o seguinte: aqui chegamos ao clímax da primeira parte do Evangelho, na qual podemos observar reações variadas à autoridade do ministério de Jesus. O ponto de vista das demais pessoas está resumido no verso 14, diz o autor. Então vamos ver o verso 14. Eles responderam: alguns dizem que você, Jesus, é João Batista, outros falam que você é Elias, aqui Elias já estava morto, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Pedro faz a declaração definitiva, para a qual toda a história vem se encaminhando. Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. A resposta surpreendente de Jesus, nos 3 evangelhos sinóticos, foi pedir a seus discípulos que mantivessem a sua identidade em segredo. Quando Pedro falou: Jesus, alguns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias, outras pessoas dizem que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. E Jesus falou assim: mas e vocês? O que vocês pensam que eu sou? E aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, o que Pedro disse, irmãos, era verdade. Não importando o quanto pudesse estar aberto a interpretações inadequadas. Na verdade, foi uma revelação de Deus. E o fato de ter sido Pedro quem recebeu essa revelação indicava o papel importante que Pedro teria como liderança na formação da igreja, no desenvolvimento da missão de Jesus. E aí, cabe um parêntese aqui nesse comentário. O nome Pedro significa pedra, certo? O nome de Pedro significa pedra. Jesus faz então um trocadilho com esse significado, para designar Pedro como o alicerce do novo povo de Deus. Mas Pedro não é o cabeça da igreja. Eu vou mostrar para vocês aqui outros textos, porque algumas religiões, e eu vou citar aqui especificamente a Igreja Católica, Apostólica Romana, pegou essa passagem aqui e disse que Pedro foi o representante maior da igreja e que os diversos papas que vieram depois de Pedro são como se fosse a sequência desses representantes. Mas eu quero mostrar para você aqui que Jesus não estava colocando Pedro acima de ninguém. Jesus disse o seguinte: olha, o seu nome é Pedro. Você é Pedro. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Qual pedra? De qual pedra Jesus estava falando? A pedra sobre a qual a igreja é edificada é a revelação que Pedro recebeu do Espírito Santo. Jesus diz assim: olha, você é abençoado, é bem-aventurado, Simão, porque isso aí que você falou não foi revelado pela carne ou pelo sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Você é Pedro. Sobre essa afirmação de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, a minha igreja será edificada. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo.
Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.